Bênção e maldição são duas palavras que a gente ouve bastante por aí. A bênção como algo desejável, algo que a gente precisa ou quer ter, quer ser abençoado ou quer desejar para os outros as bênçãos de Deus. E maldição, algo que tem que ser extirpado, algo que tem que ser retirado, algo ruim que precisa ser eliminado. Pelo menos são os conceitos que a gente tem por aí. É difícil e muito complicado ouvir alguém falar eu vou te amaldiçoar ou eu te amaldiçoo. Esse tipo de vocabulário não costuma circular no nosso meio no sentido de desejar para alguém isso. Mas Paulo vai usar agora, nos versículos de 10 a 14, esses dois antônimos, bênção e maldição, para falar sobre lei e falar sobre graça, só que ao contrário. Maldição relacionado à lei e bênção relacionado à graça. Talvez ele tenha buscado ali uma imagem mais forte que fixasse na cabeça, no pensamento dos seus ouvintes, algo extremamente importante relacionado à forma como nós, crentes em Cristo, precisamos viver e nos comportar. Continua, e a carta toda aos Gálatas continua na mesma discussão de falar sobre lei e graça, combatendo aqueles ensinos daqueles mestres judeus que diziam que era necessário que o gentio primeiro cumprisse todas as coisas da lei para depois poder se converter. Paulo vai deixar claro esta questão de que aqueles que estavam sob o jugo da lei tinham em si ou tinham uma certa maldição, uma maldição nisso, né? E que a bênção, a libertação desse jugo é a bênção que Cristo nos traz, que Cristo fez para nós quando morreu na cruz. Bênção e maldição, né? E ele vai explorar bastante, um pouco mais, nesses 5 versículos, do 10 ao 14, do capítulo 3, a respeito desses conceitos. Ele aprofunda, aprofunda a análise no sentido, como eu falei, de tentar criar uma imagem que marcasse profundamente a cabeça dos seus ouvintes. A gente tem visto muito em mídias sociais os pastores colocarem, ou as igrejas colocarem, recortes de sermões, de pregações, com palavras ou com dizeres ou com frases mais impactantes. Talvez Paulo tenha buscado realmente fazer isso. Só que ele não tirou do nada essa coisa de lei e maldição. A gente vai ver que tem um fundamento e ele cita esse fundamento. Então, de uma forma mais profunda, talvez uma palavra mais bonita teologicamente falando, ele vem ressaltar esta questão. A questão de depender de Cristo apenas pela fé, ou a questão de depender de ter que cumprir a lei para se tornar justificado, né? Na visão de Paulo, nos dizeres de Paulo, quem entende que precisa observar a lei para se tornar justificado está sujeito a uma maldição. E ele quer dizer isso, ele fala isso, porque nós, como seres humanos, para nós, como seres humanos, é impossível ou praticamente impossível, eu não vou dizer que é impossível, né? É praticamente impossível atender a todos os requisitos da lei. Jesus, 100% humano, 100% Deus, conseguiu. Mas tem que brigar demais contra a nossa natureza humana. E de forma que se torna, na prática, impossível cumprir integralmente todos os preceitos da lei. Porque para se justificar é necessário cumprir todos os preceitos da lei. Ou você acredita no sacrifício de Cristo, você crê no sacrifício de Cristo na cruz e é salvo pela
graça, ok? Então, o problema humano de não conseguir atender a todos os preceitos da lei, Paulo coloca como algo universal, né? Dizendo que ninguém é capaz de alcançar a justificação mediante a lei. Por quê? Porque não consegue cumprir todos os preceitos da lei. E por mais que você veja por fora, por mais do que a pessoa cumpra todos os rituais e faça tudo de bom, você não sabe como está o coração da pessoa. Eu lembro de Jesus, ali no Sermão do Monte, a série de lições que nós estudamos alguns trimestres atrás, e ele fala: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, ele cita a lei e diz: olha, não adianta você não se deitar com a mulher do próximo. Se você olhar para ela desejando no seu coração, já cometeu adultério. Ou seja, a lei pode até ser cumprida, mas não te justifica, porque você ainda está errado, porque a intenção da lei é indicar que nós estamos errados, em que nós estamos errados, e mais, de indicar que nós somos fracos e impotentes para conseguir alcançar a lei. Por isso, Paulo chama isso de maldição. E por outro lado, ele fala que Cristo tornou-se maldição em nosso lugar. E ele tornou-se maldição em nosso lugar para nos remir, para nos salvar, para nos livrar do jugo, do pesado, do peso da lei. Jugo é aquele negócio que você coloca no pescoço do animal para puxar o carro de boi, para puxar a carroça, enfim, para fazer o trabalho forçado de tração animal que se tem no campo. E o jugo da lei, o peso da lei é esse, é aquela coisa pesada que a gente tem, e eu vivo com aquele peso de tentar atingir todas as coisas. Nos nossos dias, nós temos tantas pessoas passando mal com doenças cardíacas, hipertensão ou doenças de fundo nervoso. Algumas vezes é congênito, outras vezes é alimentação, mas muitas pessoas têm doenças de fundo nervoso, né? E por quê? Porque muitas vezes carregam um jugo de alguma coisa, carregam um peso de se comportar de determinada forma, de estar, de repente, num emprego ou num trabalho que lhe consome muito estresse, ele lhe submete a muito estresse, consome muito as suas energias no sentido do dia a dia mesmo, tá certo? E aí Paulo vai falar então de estar livre do jugo da lei, tá? A magnitude da obra redentora e liberdade que os crentes encontram na graça. Nosso texto básico é Gálatas 3, do 10 ao 14. E ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Paulo vai fazer esta comparação, lei e graça, jugo da lei, o peso da lei, dizendo que está debaixo de uma maldição, né? E a gente vai entender um pouco mais por que ele fez e como ele, o que ele quis dizer com esse texto
todo, ok? Esse texto traz para a gente uma base teológica para compreender reconciliação entre a humanidade e Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Bom, essa é a nossa lição de número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 82. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar uma versão em PDF, acompanhar os estudos conosco ou até mesmo usar em sua igreja. Ok? Essa edição de número 82 tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade, e foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha. A nossa lição de hoje, a lição de número 6, tem por tema a maldição da lei e a bênção da fé. E está baseado, o texto base é Gálatas 3, do 10 ao 14. Então, partindo para o primeiro tópico, vem falando sobre a condição humana sob a maldição da lei. Paulo nos leva a nos confrontar com uma dura realidade. E olha, ele é bem direto. Ele já começa assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de uma maldição. Estão debaixo de uma maldição. Paulo já entra de sola naqueles que dizem que, ou entendem que tem que cumprir regras para se justificar. E ele lembra texto da lei que diz, né, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Se você não permanece, você é maldito. Então, daí Paulo tira essa ideia, né, essa conclusão, essa assertiva de dizer que aqueles que são da obra da lei, o que são aqueles que são das obras da lei? São aqueles que buscam se justificar perante Deus através da lei, fazendo tudo o que a lei manda fazer. Porque se desviar um pouquinho, só um pouquinho, né, você já não permaneceu. Permaneceu é estar o tempo todo, não é isso? Permanecer é estar o tempo todo. Se você sair um pouquinho e voltou, você já não permaneceu, né? Você permaneceu por um tempo, mas não está mais. Olha que interessante. Então, permaneceu é uma ação contínua o tempo todo, sem direito à quebra de continuidade. E Paulo vem falar, vai citar, vai lembrar a lei que diz que maldito todo aquele que não permanece em todas, não em algumas, em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então ele vem lembrando desta maldição. E esta maldição é uma dura realidade, porque se a gente tem dificuldade de cumprir a lei, nós, muito provavelmente, numa boa parte do nosso tempo, segundo essa regra, segundo esse texto, seremos malditos. E aí Paulo traz a lumen, né? Lança a luz, ele ilumina ali esse trecho para lembrar ou para ressaltar a incapacidade do ser humano em cumprir perfeitamente a lei. E se a gente não consegue cumprir perfeitamente a lei, a gente não consegue se justificar perante Deus por meio das obras. No versículo 11 ele já fala, e é evidente, é claro, é óbvio, né? Qualquer um sabe que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não pode se desviar nem um pouquinho da lei. Se você se desviar um pouquinho da lei, você já não está justificado. E então, o homem, ele é incapaz, eu ia falar incompetente, né? Incapaz de se justificar, porque ele não vai conseguir se manter na lei. Paulo destaca que todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. A natureza pecaminosa, a natureza do homem inclinado ao mal,
por outro lado, a natureza perfeccionista da lei. A lei, ela é perfeita. E Jesus ainda, como eu falei, vem trazer significados mais profundos, vem aprofundar os significados da lei. Eu, porém, vos digo, eu vou dizer um pouquinho mais, a lei é perfeita. E esta perfeição da lei, nós somos, como seres humanos, incapazes de cumprir, de atingir. Né? A lei, os rituais religiosos, eles não conseguem transformar o coração do homem. Até mesmo porque, quando a gente tem regras a seguir e coisas a fazer por regra social, a gente faz e às vezes a gente questiona, não é verdade? Mas por que eu tenho que passar aqui nessa velocidade? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Por que a roupa só tem camisa de malha, camisa polo, camisa social, de manga comprida, de manga curta? Não dá para criar uma camisa diferente? Não dá para criar um outro, né? E às vezes as pessoas, elas questionam as coisas do dia a dia e tentam fazer de forma diferente. De vez em quando você vê gente aí com corte de cabelo diferente, virando moda. Já teve a moda do moicano, agora é aquela moda ralada, né? Raspada até aqui em cima. Por quê? Porque a pessoa cria um jeito diferente de fazer, tá certo? E isso não transforma o coração do homem. A lei, ela pode indicar a nossa falha, pode indicar o que devemos fazer e o que não conseguimos fazer, mas ela não consegue atuar no coração do homem. O homem, quando vê a lei, geralmente obedece ou por recompensa ou obedece por medo, não é isso? Você não desrespeita um guarda na rua porque ele vai te prender, então por medo você não desrespeita, não é isso? Ou então, se você vai ultrapassar o sinal vermelho, não tem radar, beleza, sem problema. Mas tem uma polícia parada ali, então vamos evitar a treta, vamos evitar o problema, né? E por medo de ser punido, você cumpre a lei. Mas o seu coração não muda, porque você às vezes fica assim, por que eu vou ficar parado tanto tempo no sinal? O sinal é da faixa de pedestre ali, não tem ninguém para atravessar, não tem cruzamento nem nada, então eu poderia ir, não é isso? O coração do homem busca justificar as suas ações dessa forma. Mas e o que converte? O que muda o coração do homem? A atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o perdão, o Espírito Santo que convence, sim, tá certo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu falei convence, pensei em converte, mas a conversão vem do convencimento, né, do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que, atuando no coração do pecador, é que vai nos convencer de que nós precisamos mudar, que nós precisamos agir de outra forma. Né? As leis, ou a lei, para ser guardada completamente, ela é impossível, ok? Mesmo um judeu devoto, a gente está falando de um judeu devoto, não estamos? Paulo era fariseu, ele era mestre da lei, ele sabia como ninguém todas as coisas da lei. E ele sabia, e ele tinha essa consciência no fundo do seu coração que atender a todas as coisas da lei era extremamente difícil. Tá? Então, mesmo um judeu devoto poderia, ao descobrir um pequeno item, perder completamente a comunhão com Deus e ser punido. Então, Paulo, que era um judeu devoto, é um judeu zeloso, aliás, ele foi atrás do pessoal do caminho porque ele entendia que esse povo era uma heresia, estava falando coisas contra a Torá, contra Deus, e por isso que ele foi atrás, ele era zeloso. Por essa razão, Paulo afirma que a lei não foi concedida com o propósito de redimir, e sim para evidenciar a necessidade de que alguém fizesse isso por nós, que a gente tivesse um Salvador.
né? Veja que no sistema de sacrifícios o Salvador é aquele que evita o sacrifício, é aquele que vai tirar você daquela situação. Veja, na lei israelita, na Torá, havia a previsão de sacrifícios. Então, quando você descumpria a lei, você pegava lá uma oferta, pegava um animal de acordo com as regras lá e levava no templo para sacrificar pela expiação dos pecados, né? Então, a lei não conseguia ser cumprida. Sabe? A lei não, além de não transformar o coração do homem, a lei ela não conseguia ser atingida. E por que não conseguia ser atingida é que existia o sacrifício, porque o sacrifício ia fazer o que a lei no coração do homem não conseguiu fazer. Você não conseguiu acertar, então agora faz um sacrifício expiatório para perdão dos seus pecados e aí você conseguia ficar 0 a 0 de novo com Deus, tá certo? E esse derramamento de sangue, neste derramamento de sangue que ocorria a expiação do pecado e aí o perdão. Então, veja que isso estava no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E a lei não era um meio de salvação. Por quê? Porque pela lei a gente não conseguia se justificar. No final você precisa sacrificar para você se justificar de novo. Então, o meio de salvação não era a lei, era o sacrifício. O sacrifício porque, através dele, o ofertante, ele conseguia, ele encontrava, ele achava misericórdia, graça, perdão e uma possibilidade de reconciliação com Deus. A lei acabava indicando o pecado e a incapacidade do homem de cumprir. Acabava convencendo o homem de quanto ele era mau, pecador e insolente. Né? E através do sacrifício ele conseguia, o pecador conseguia se reconciliar com Deus. Ok? Se o judeu tentasse só cumprir a lei, ele realmente não teria entendido o propósito da lei. Porque o propósito da lei, Paulo vai falar isso mais à frente, que era nos indicar, né, nos educar, como aio, serviu de aio enquanto não tinha a salvação. Ou seja, a lei tinha por objetivo apontar a nossa limitação humana, a limitação humana em ser bom, em se justificar por conta do nosso pecado. E hoje a gente vê pessoas que buscam se justificar, né? Eu não bebo, não fumo, nunca matei ninguém, não falo mal de ninguém, e você realmente vê que aquela pessoa é uma pessoa boa. Uma pessoa que procura ter uma vida regrada, uma vida bacana, mas você não conhece o coração dela. Você não sabe como ela é por dentro, né? E por dentro, com certeza, a gente tem muitos erros. A gente consegue esconder muitas vezes muitas coisas, ok? E aí, como não cumpriu a lei toda, era necessário sacrificar. Bom, nosso sacrifício foi Cristo crucificado na cruz e a sua ressurreição ocorrida depois, ok? Nosso segundo tópico vem falar da redenção pela fé em Cristo. Então, Paulo disse que ninguém será justificado pela prática da lei. Há uma maldição para aqueles que estão nas obras da lei. Foi o versículo 10. Todos quantos, pois, são da obra da lei estão debaixo de uma maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E no 11, ele vem dizendo, é óbvio, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Justo viverá, terá a vida eterna, ok? A gente conhece pessoas que são boas, comportadas, educadas, tratam bem a todo mundo, não falam mal de ninguém, mas isso não lhes confere salvação, tá?
a gente vê com os olhos a parte externa, mas quem conhece o coração é Deus. Quem conhece o coração do homem é Deus. Somente Deus pode conseguir entender o que está na mente daquelas pessoas. E aí, somente Ele consegue atingir ali o coração. A gente sabe que no fundo, no coração, o homem acaba não sendo bom, né? E a prática da lei trabalha o merecimento. A lei, cumprir a lei, parece que você vai ser abençoado se cumprir a lei, que você vai atingir. Na realidade, lá em Deuteronômio 28, diz se cumprir a lei, se não cumprir, tem bênçãos e maldições previstas lá, ok? Mas, se você descumprir a lei, você será punido. Está lá, Deuteronômio 28. Então, você cumpre a lei, porque se você cumprir, você vai ter prêmio. E se você não cumprir, você terá castigo. É um medo aí, é uma linha tênue de medo ou recompensa para você cumprir a lei. Já a justificação pela fé, você obedece não porque você vai ser recompensado, mas você obedece porque é um ato de amor e fé por aquele que morreu por você na cruz. E é por isso que você obedece, ok? Não por entender, obedece não por entender que não tem outro caminho, e mesmo se na caminhada cair ou falhar, Deus em sua misericórdia possibilita a condição de retornar e começar novamente. Então, pela fé, você vive diferente, você tem uma vida diferente e alcançará a vida eterna. Pela fé, eu não obedeço porque eu vou ser punido se eu errar. Pela fé eu obedeço porque eu amo o meu Salvador. Ok? É estranho, né? O nosso comentarista traz aqui, é estranho, mas muitos cristãos acreditam nos seus próprios méritos. Muitos acham assim, eu não falto um culto de oração, venho em todos os estudos semanais, cultos de oração, venho na EBD no culto da manhã e culto da noite, eu sou uma pessoa boa, sou dizimista, tomo ceia, faço caridade, e pronto, olha só como eu sou bom. Acabou, jogou tudo fora, né? Porque eles acham que por estar frequentando ou por estar trabalhando na igreja, por ter um cargo numa organização maior, ou enfim, ele acha que por uma coisa dessa, por uma ação dessa, você merece alguma coisa, ok? Mas nenhuma destas práticas podem nos trazer justificação. O que nos traz justificação é o Cristo crucificado, né? Ele pode nos proporcionar essa alegria. Praticar todas essas coisas só é possível mediante a fé em Cristo. É o Espírito Santo que vive no nosso coração, Ele que opera no nosso entendimento, Ele que nos faz ficar com o coração apertadinho quando a gente erra. Ele é que diz, não faz não, porque está errado, porque não é bom, porque não é desse jeito, ok? Somente Deus pode produzir conversão e mudança no nosso coração. Só o Espírito Santo morando em nosso coração é que pode produzir uma transformação moral. Olha lá, a aliança lança alicerces para a transformação física, ética e social. A gente tem regras de boa convivência que a gente aprende aí desde criança, na sociedade, né, brincar com o coleguinha sem bater no coleguinha, entrar na fila e esperar a sua vez, não é isso? Guardar os brinquedos depois que guarda, a gente usa isso na vida toda. Mas, de fato, a gente entende ser bom, entende por que é bom fazer isso, quando Deus entra em nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele consegue fazer esta mudança física, ética e social em nossos corações. A lei, ela pode fazer com que você mecanicamente
mude algumas atitudes, faça algumas coisas ou deixe de fazer outras. Mas é o Espírito Santo que atua no coração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Paulo vem falar da fonte verdadeira de uma vida transformada. Não é a lei, não é o legalismo, não são as cerimônias nem os sacramentos, coisas sacras que oferecem graça, que não é o nosso caso, nós não temos sacramentos, mas atitudes cerimoniais, ok? Você não vai à igreja para receber graça. Você recebe graça em casa. Aliás, a gente está respirando ar de graça o tempo todo, então a gente está na graça o tempo todo, né? E está o mundo girando, a gente equilibrado nos pés, pela lei da gravidade, a saúde, essas coisas todas. Vai à igreja para louvar, você vai à igreja para adorar a Deus. Não é o cerimonial, aquela coisa que você faz lá que vai fazer você merecer alguma coisa, ok? Nosso terceiro tópico vem falar da transformação da maldição na bênção, né? A sentença bênção de Abraão, ele vem falar do pacto mediante o qual todas as nações seriam abençoadas. Deixa eu continuar ali. Ora, a lei, versículo 12, Gálatas 3, 12. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, o que é a bênção de Abraão? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão tem a ver com o que Deus falou com Abraão lá atrás: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ok? Então esta bênção de salvação eterna, de vida eterna, é que vem através de Abraão, ok? Perdão, vem através da fé. A bênção de Abraão é recebida através da fé. A ideia de bênção da salvação, como encontramos em Hebreus 2:3. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Paulo, o escritor aos Hebreus, está falando aqui da salvação. E salvação, o quê? Da morte eterna. Salvação da separação eterna do homem e Deus, entre o homem e Deus, ok? Paulo aos Gálatas, ele está lembrando olha, Gálatas, vocês já receberam a graça, vocês já receberam o Espírito Santo e os seus dons, antes de ouvirem destas coisas de legalismo que os judeus, que esses mestres judeus estão tentando introduzir na cabeça de vocês, ok? Então, presta atenção no que você aprendeu, presta atenção nos ventos de doutrina, presta atenção nas coisas que se falam por aí, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para não sair daquilo que Deus nos transmitiu, do que Deus fez chegar até nós de mensagem de salvação pela fé, pelos sacrifícios de Cristo na cruz, não os meus. Não adianta, eu não vou conseguir fazer nada que faça com que eu mereça esta salvação, que eu me justifique perante Deus. Eu sou incapaz de me justificar. Porém, a cruz de Cristo, ela sim removeu este empecilho, né? Esse empecilho de que os gentios não eram judeus, então não podiam ser salvos. A cruz foi para todos. Os rituais religiosos não são mais necessários.
né? Então, se a ritualística judaica era aquilo que dava a ideia de que fazendo isso seremos salvos, a cruz de Cristo removeu essa obrigação dos rituais, removeu este empecilho dos gentios serem descendentes de Abraão. Lembra que na aula passada a gente falou sobre os gentios serem da família ou descendentes de Abraão, que os judeus não gostavam nem um pouco dessa história, não concordavam com isso aí está errado, vamos conversar, não é assim? Não gostavam, não concordavam com isso, e Paulo está falando, olha, vocês estão dizendo que são judeus, são descendentes de Abraão, os gentios também são, e a cruz de Cristo é que os fez, nos deu acesso a essa bênção. Cristo nos resgatou da maldição, para que a bênção, Cristo maldição da lei, ok? No 14, para que a bênção de Arão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, tá certo? Então, veja que Cristo nos deu acesso a gentios, a família de Abraão, a promessa de bênção, a promessa de salvação, ok? Seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. E ele nos dando este acesso, ele nos colocando nessa condição, então ele nos resgatou da perdição eterna e quebrou esta maldição. Porque se antes a gente tinha que cumprir a lei toda, e se não cumprisse seríamos malditos, agora Cristo quebrou esta maldição. E como ele quebrou esta maldição? Tornando-se maldição. Ai, tá falando que Jesus se tornou maldição? Presta atenção no detalhe. Paulo cita 2 textos bíblicos, 2 textos da lei. No versículo 10, ele cita, como está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E no versículo 13, ele cita assim, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Até especialmente atrás desse texto eu fui lá pesquisar, é Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha a contradição. Jesus morreu numa cruz. A cruz era a pena de morte, que eram condenadas pessoas pecadoras. Não? Então, se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E aí Paulo vem trazer esse texto e ele vem falar que Jesus fez o quê? Se tornou maldito de Deus. Mas é ele que deveria ter morrido? Ele tinha, como diz a lei, pecado passível de morte? Não. Quem tinha pecado passível de morte era eu, você e todos aqueles que pecaram. Por isso, Paulo vai falar, olha que legal, aqui no versículo 13, ele vai falar, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então ele vai pegar bênção e maldição, essas duas palavras, vai fazer esse antagonismo, bênção e maldição, e ele está pegando Cristo, bênção, e mostrando, não insinuando, mas mostrando que ele se fez maldição. Cristo foi crucificado, não foi porque ele não conseguiu fugir, ele foi porque ele se entregou, ok? E ele se tornou maldição. E aí, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então Paulo chama o peso da lei, a necessidade de tentar cumprir a lei
e não conseguir, e acabar tendo que fazer uma expiação para se justificar, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque quem tinha que ser crucificado, quem merecia a pena de morte e merece, são os pecadores, que já estão condenados para a morte eterna. Mas no sacrifício de Cristo, né, ele nos resgata desta maldição eterna, de morte eterna. Como? Da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Então, perceba esse antagonismo, e Paulo vem trazer lei e graça, maldição e bênção, e Jesus, que nos trouxe a bênção, fez isso como? Se tornando maldição, no sentido de que ele foi de pendurado no madeiro, e dizia que aquele que foi de pendurado no madeiro era maldição, maldito de Deus. Claro que Jesus não pecou para isso, foi uma morte injusta, ok? Mas era necessário que ele morresse, e morresse dessa cruz, para que o seu sacrifício lavasse os nossos pecados. Ok? E aí Paulo vem ampliar, vem tornar público e abrangente, mostrar que esse sacrifício de Cristo não era só para os judeus, era tanto para os judeus quanto para os gentios. Foi isso que ele falou ali, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Jesus morreu na cruz para que a bênção de Abraão também chegasse aos gentios. A bênção de Abraão já estava sobre os judeus, mas chegaria aos gentios. Já estava sobre os judeus se cumprisse a lei e sacrificassem para se reconciliar com Deus. Mas para os gentios ela chegou por esse sacrifício, ok? Veja que coisa interessante, veja que comparação interessante, veja que antagonismo interessante. Cristo veio libertar toda a humanidade que estava debaixo dessa lei, crendo ou não. Agora, se crer, será salvo, não crendo, então já está condenado, ok? A cruz, a crucificação, tornou Cristo maldito, porque todo aquele que é de pendurado na madeira é maldito de Deus, porém, justo, claro, Jesus não tinha pecado, e o seu sacrifício, ele tirou toda a maldição que estava sobre nós, ok? A maldição que estava sobre o povo foi revogada. Ele recebeu o castigo que era para nós, né? Isaías vem falar, o castigo estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados, né? O castigo que nos traz a morte estava sobre ele. Então veja que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Essa é a parte importante ali da ceia e daquele memorial que a gente faz, é para lembrar disso. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, ok? E ele morreu na cruz pelos meus pecados para me comprar. Se antes a lei não dava conta de ser cumprida, ou o judeu não dava conta de cumprir a lei, e aí quando ele falhava ele tinha que levar uma oferta, um animal para sacrificar, agora Cristo é aquele que se sacrificou na cruz por nós para nos tornar justos. Fomos comprados pelo seu sangue. Quando ele sobe na cruz, ele conquista 3 coisas que Paulo cita aqui. A primeira é que ele nos resgatou, né? Resgatar significa tirar algo ou alguma coisa por um determinado preço. Talvez você já tenha visto uns seriados americanos aí que tem umas lojas de penhores, né? A loja de penhor, você precisa de dinheiro, então pega determinada coisa, vai na loja, o cara avalia por um determinado preço, te dá uma parcela dele e fica ali penhorado, fica na loja. Se você pegar esse dinheiro e devolver, então ele te devolve a peça. Caso contrário, ele vai botar à venda. E muitas vezes as pessoas penhoram coisas de família, um relógio, uma joia de família, alguma coisa assim. E precisa resgatar aquilo porque é da família, tá certo? Então, Jesus nos resgatou. O sacrifício dele na cruz conquistou o nosso resgate. Nosso resgate foi
pago por um alto preço. Tem a música, eu sei que foi pago o alto preço, né? O preço foi o sangue de Cristo derramado na cruz. A segunda coisa é que aconteceu para que as bênçãos chegassem aos gentios. Então o sacrifício de Cristo na cruz também aconteceu para que os gentios tivessem acesso à salvação. Nós não somos judeus. A lição anterior começa assim. Mas as nossas as promessas que foram feitas a Abraão chegaram até nós pelo sacrifício de Cristo. E o terceiro tópico é a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Ou seja, recebemos o Espírito Santo. Como é que a gente pode receber o Espírito Santo sendo malditos que não conseguem praticar a lei? Ou malditos praticantes da lei. Praticantes da lei, se a gente for praticante da lei, não é maldito. Né? Se a gente permanecer na lei, a gente não é maldito. Esse era o texto. Mas a gente não consegue, então acaba sendo maldito. Como eu posso receber a Deus indignamente? Não posso. Mas o sacrifício de Cristo nos torna apto a receber o Espírito Santo. Pela fé, recebemos o Espírito Santo hoje pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, no seu sacrifício. E tudo que a gente precisa para se reconciliar com Deus, nós encontramos no Espírito Santo, que habita em nossos corações no momento de nossa conversão, ok? Então, veja que Paulo então traz essa comparação entre dois sistemas de busca de salvação, vamos dizer assim, ou de tentativa de salvação. Um baseado nos meus próprios esforços de cumprir toda a lei e outro baseado na fé em Cristo Jesus. O baseado nos meus esforços de cumprir a lei não consegue atingir o seu objetivo. Motivo pelo qual, além desses esforços, eu vou fazer o quê? Eu vou ter o sacrifício por quando eu não atingir. Né? E o outro, eu só preciso ter fé em Deus. Ok? Dois sistemas. O primeiro sistema, aqueles que seguem a visão popular de que se eu não faço nada de mal, então eu estou bem, eu vou ser salvo, eu mereço a vida eterna, eu sou um espírito melhor ou algo do tipo, ok? Mas se você errar, você não está justificado e você precisa sacrificar, precisa reconciliar com Deus. E o segundo sistema, eu posso observar que mesmo nas minhas falhas eu tenho dependência total de Deus. E o que me garante, o que me faz atingir isso é a graça concedida pelo sacrifício de Cristo na cruz. Né? Reconhecemos que o homem se mantém debaixo da maldição quando não reconhece as suas fraquezas e a sua total dependência de Deus. Então, a maldição maior, ou o resumo da maldição, é você achar que você não depende de Deus. Nenhuma prática religiosa vai nos justificar perante Deus. Somente a fé no Filho de Deus. Hebreus 12:2 depois vai dizer assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Precisamos avaliar o nosso coração. Né? Será que eu tenho sido muito autoconfiante em tudo que eu estou fazendo para atingir a graça de Deus? Pô, se eu estou assim, esquece, porque está tudo errado. Porque não tem nada que eu vá fazer que vá fazer com que eu mereça estar perante Deus. Ok? Muitas pessoas acabam chegando a ser arrogantes, achando que conseguem alguma coisa. Mas a gente precisa manter o nosso coração limpo, livre, o nosso pensamento desimpedido, para entender que nós, sozinhos, não conseguimos atingir nenhuma perfeição e não vamos nos justificar perante Deus com essas coisas. Nós dependemos de Deus. Aliás, a lei tem basicamente essa função de mostrar que a gente não consegue, de mostrar que a gente depende de Deus. E a gente depende de Deus, graças a Deus, pela
graça, pela fé em Cristo Jesus. Para pensar em agir, será que você já viu por aí alguém que está aprisionado pelas leis de uma determinada religião? A gente conhece aí algumas crenças em que a pessoa precisa fazer coisas para melhorar até que atinja um determinado ponto, um determinado status espiritual. O que nessa lição mais deixa você entusiasmado? A fé, a graça que eu alcanço pela fé, a graça salvadora pela fé nos méritos de Cristo, não meu. Né? E como você vê a sua vida cristã após essa lição? Continua do mesmo jeito. Eu preciso sempre olhar e reavaliar o que é que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente faz um negócio na igreja, mas ninguém nem agradeceu, nem obrigado eu recebi. Olha, esquece. Não é para agradecer, não. Não é para ouvir obrigado e não é para ouvir obrigado. Não, veja bem, não, olha só, a graça para Deus. Não, realmente não é esse o objetivo. E eu não posso esperar e querer nenhum agradecimento. É para Deus que nós devemos e precisamos servir, e esse tem que ser o nosso foco, porque se eu estou esperando obrigado, eu estou esperando alguém dizer que eu mereci aquele elogio. Eu não tenho que merecer nada não, eu tenho que servir. Deus nos ajude, nos abençoe e ilumine a servir a Deus e manter firmes em nossos corações esta ideia, esta dependência e necessidade de Deus, para que nós consigamos nos justificar e nos reconciliar com Ele. Que o sacrifício de Cristo na cruz seja o nosso norte para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus em nossos corações continue a nos dizer, nos indicar as coisas que devemos deixar de fazer. Amém?